Muito boa noite. Queremos saudar, a todos que vão nos acompanhar nesta 1 hora de debate profundo sobre a questão educacional no nosso país, de maneira muito específica com relação ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, do nosso país. E esta transmissão, eu quero aqui agradecer a oportunidade à Fundação Perseu Abramo, através do seu observatório da Coronacrise, e todos os que estão associados, o 247, o Fórum. Nós vamos ter também a transmissão pela Câmara dos Deputados, pela rede do PT da Câmara, do Senado. A TV PT também vai estar transmitindo, e o Haddad me jurou de pé junto que também vai transmitir nas redes dele. Então, acho que nós vamos ter uma excelente live, Espero que com bastante audiência e com bastante profundidade sobre um tema tão importante, O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que a gente chama carinhosamente de Fundeb, ele é o mais importante instrumento de financiamento à educação básica. Envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ela é uma cooperação interfederativa, é uma redistribuição dos recursos, para garantir condições mínimas de qualidade à educação em todo o território nacional. Garante a oferta escolar a 40 milhões de crianças, jovens e adultos, adolescentes, em todas as redes públicas. São mais de 130 mil estabelecimentos, creches, pré-escola, escolas de educação básica, mantidas por todos os estados, Distrito Federal, todos os estados, todos os municípios. E ele foi criado, o Fundeb foi sancionado como emenda à Constituição em 19 de dezembro de 2006, em pleno governo do presidente Lula, com o ministro Fernando Haddad, à frente da pasta da Educação. E nós temos, desde 2015, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 15, de 2015, que busca garantir a prorrogação, ampliação, manutenção do Fundeb, que vai encerrar agora no dia 30 de dezembro de 2020. Portanto, se não for aprovada a PEC 15, como nós chamamos, a partir do ano que vem não teremos mais financiamento. Então, nós vamos iniciar, e eu quero aqui, já fazendo a apresentação, conforme eu vou fazer a pergunta, já vou fazer a apresentação, o nosso querido Getúlio Marques, que é o secretário de Educação do Rio Grande do Norte, uma pessoa que teve uma atuação brilhante no Ministério da Educação e que hoje atua naquela que é a governadora da educação. Ele é o secretário de Educação da nossa querida Fátima Bezerra, a única mulher a governar no Estado. E então eu queria passar para você, Getúlio, que você possa dizer o que é que significa o Fundeb, deixar de ter o Fundeb na educação estadual no Rio Grande do Norte e nos demais 26 estados brasileiros. Está sem som. Agora vai. Agora vai. Vamos lá, Getúlio. Boa noite. Obrigado a todos. Agradeço inicialmente aqui pelo convite, a nossa ministra, labutamos juntos naquela mesma época, nos bons tempos, Deli, e fizemos muitas coisas por ali. Espero que a gente consiga fazer agora mesmo fora, mas trabalhando para que as coisas aconteçam. Eu quero cumprimentar aqui também a secretária Mara, a deputada Luciene. Infelizmente o Reginaldo não chegou ainda, era outro grande batalhador durante todo aquele tempo que nós tivemos no governo. E aí Deli já fez um resumo do que é o Fundeb. Eu vou só fazer uma complementação dessa parte para poder entrar nas preocupações que nós temos nos estados, por exemplo. Claro que o Fundeb, como Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Magistério, é hoje ainda o nosso grande financiador da educação básica do Brasil,
responsável por mais de 63% desse financiamento. E ao substituir o Fundef, né, que trabalhava praticamente somente com a educação fundamental, utilizamos por muito tempo, inclusive, um discurso do nosso ministro à época, né, o Fernando Haddad, que nós dizíamos lá quando ele implantou, não é, todas aquelas questões internas no MEC, que a gente tinha o CIMEC, não é, e a gente dizia, nós fazemos educação da creche ao ensino superior. E no Fundeb foi isso, né, o Fundeb foi trazer a educação, o ensino infantil, então, de repente, as creches vieram para dentro do Fundeb, a EJA, a educação de jovens e adultos, muito importante hoje dentro do Fundeb, quer dizer, o ensino médio dentro do Fundeb, claro que o fundo se ampliou, as obrigações aumentaram, e os recursos, pelo menos durante o nosso governo, ele foi aumentando, e eu digo assim porque tínhamos os recursos complementares do próprio governo, e naqueles bons tempos, para vocês que estão nos assistindo, os governos do PT pegaram a educação, a época o ministro era Cristóvão, com 15 bilhões, eu cheguei lá em 2003 e eu me lembro que eram 15 bilhões investidos em educação. Nós saímos com 115. Então, mostra o quanto se preocupa com a educação, e aí o Fundeb está junto desse processo, não é? E havia toda essa discussão, porque naquela época foi aprovado, com essa vigência até 2020. Só que 2020 chegou, né? Naquele tempo não se esperava um 2020 tão cedo, mas o 2020 já está aí. E o que acontece? A gente vê diversas pessoas entendendo que esse recurso é suficiente, que tem uma experiência isolada em algum lugar que gasta menos do que uma que gasta mais e tem uma qualidade da educação muito boa. Isso é uma falácia. Nós precisamos, sim, de mais recursos. Os níveis que temos hoje do gasto com aluno no Brasil, quando se compara com a OCDE, é muito abaixo da OCDE. Aí querem fazer comparações, né, por conta que o nosso PIB a gente gasta um pouco mais, mas nosso PIB é pequeno. Então, para os estados é super importante. Sem Fundeb, nós não teríamos pagamento de professores hoje, que pelo menos 60% desse recurso é para a valorização, né, dos profissionais de educação, investimento de infraestrutura, de equipamentos, fomento à formação dos professores. Então, todos os estados, e o CONSEB hoje, tem lutado muito para que a gente faça essa aprovação. Como bem disse a Ideli, nós temos que sair desse Fundeb, que era um Fundeb com tempo de vigência, para um Fundeb permanente, que vá para o corpo da Constituição e que se torne aí uma coisa que a gente não precisa estar disputando a cada hora com os outros, as outras áreas de governo. A educação é imprescindível, nós precisamos desse Fundeb. Então, hoje, os estados estão preocupadíssimos com isso, se o novo Fundeb não for aprovado. A nossa governadora, né, foi uma das responsáveis naquela época por essa discussão, e hoje, como governadora, liderando dentro do consórcio, eu digo, nacional dos governadores, do grupo, do Fórum Nacional de Governadores, ela ficou responsável por essa questão do Fundeb. E com aquele jeitinho dela, ela foi primeiro à Câmara, ao Senado, e no Senado dele conseguiu a emenda 65, que nós gostaríamos, é aquilo que nós precisávamos. Sair dos 10% que o governo coloca. As pessoas imaginam, as pessoas pensam que é o governo federal que manda o Fundeb. Eles dizem para nós, secretários de educação, até os nossos secretários, aí dizem assim, não, mas vocês têm o dinheiro do governo federal. Eu digo, não, esse dinheiro é nosso. O governo federal pega parte dos impostos dos estados e municípios, que, por exemplo, desculpa, já estamos terminando, né? Que agora, em 2019, né, nós colocamos 145 milhões contra 12 do governo federal. Então, o governo entra com 12 ou 14, ou seja, 10% daquilo que estados e municípios colocam na cesta do Fundeb. Então, não é um dinheiro do governo federal, é um dinheiro nosso que retorna, e como bem disse Ideli, ele é importante porque ele distribui esse recurso entre aqueles estados que têm mais condições e municípios, e os municípios que têm menos condições. Mas hoje a diferença ainda é muito grande. Mesmo com o Fundeb, é quase 6 vezes a diferença e a desigualdade entre um município menor e um município maior. Sem o Fundeb, seria 10 mil vezes. Então, veja que foi um avanço grande e que nós queremos conquistar agora com um novo Fundeb. Não dá 40, vamos brigar pelo menos pelos 20, mas depois, na segunda rodada,
a gente discute por que a gente quer 40 e não 20, mas eu sei que é difícil, com esse governo, se tirar 20 já é um pouquinho, né? Até porque eles disseram que está voando a economia, mas em janeiro, sem coronavírus, o Fundeb já teve uma queda em janeiro, a arrecadação de estados e municípios teve queda em janeiro. Como é que o nosso ministro da Economia fica dizendo que estava voando? A queda não é o coronavírus, é a política desastrada da economia desse governo que está aí. Obrigado, Getúlio. E já vamos passar em seguida para a nossa querida Clélia Santos, secretária municipal de Educação de Araraquara, né, do nosso querido e muito eficiente prefeito, né, Edinho Silva. E para os municípios, o que é que acontecerá se não tiver Fundeb, Clélia? Está sem som. Está sem som. Isso. Agora estou com som. Agora sim, Clélia, vamos lá. Tudo bem. Boa noite, ministro Ideli. Boa noite, Luciane. Boa noite, Getúlio. Muito obrigada pelo convite, né, Araraquara, né, o prefeito Edinho e eu ficamos muito felizes de poder estar aqui, podendo conversar sobre esse assunto tão importante, tão nevrálgico, especialmente para as redes municipais, eu diria, ministro Ideli. Se os estados assumem uma responsabilidade importante, especialmente com os anos finais de ensino médio, educação técnica profissionalizante, por outro lado, com os municípios, nos municípios que fazemos a educação das nossas crianças, a educação da infância, né, em percentuais absolutamente importantes. Hoje, a rede pública municipal é aquela que responde pela maioria absoluta, pelo maior percentual das matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental e quase todo o percentual de matrícula na educação infantil. Dizer que, a partir de janeiro de 2021, não se tem mais um fundo que garante não só a manutenção do desenvolvimento da educação, mas especialmente para a maioria absoluta dos municípios, garante o pagamento e a remuneração dos nossos profissionais do magistério, é impensável. É a falência absoluta da educação pública no município. Assim como nós aqui na nossa região e boa parte desse país, especialmente respeitando e dialogando com as diferenças históricas, econômicas entre estados, entre municípios e muitas vezes dentro do município, entre bairros diferentes, imaginar que a gente não terá um princípio de mínimo de equidade que nos garanta continuar fazendo educação pública e ofertando aquilo que é de responsabilidade do ente federado é impensável. Então, para os municípios, o Fundeb hoje é uma parcela absolutamente nevrálgica e essencial para a composição orçamentária. É aquele recurso que nos garante prover as matrículas necessárias, sabendo que nós ainda não estamos fazendo um diálogo sério e necessário, não por falta de vontade, mas por falta de financiamento com as metas do PNE. Né? Daqui a pouco a gente está fazendo aniversário do PNE e as metas não sairão do papel se a gente não tiver recurso. E elas ficarão ainda mais difíceis de serem cumpridas da forma como estamos cumprindo, se a gente não tiver um recurso como esse, né, de forma redistributiva, ampla, né, essa cesta de impostos que todo mês nos garante não só a remuneração dos nossos profissionais do magistério, mas que a gente continue provendo, né, o mínimo necessário para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Quiçá para todos os nossos municípios e também para os estados, nós pudéssemos ter um novo Fundeb que acelerasse esse processo com mais recursos, né, olhando aí de frente para uma necessidade, especialmente dos municípios, que é equalizar a oferta de atendimento na educação infantil. Muitos de nós ainda temos crianças aguardando uma vaga na educação infantil. Né, isso demanda não é somente boa vontade do chefe do Poder Executivo ou do dirigente de educação, mas, sobretudo, formas de financiamento que nos garanta efetivamente o investimento e a manutenção desse investimento ao longo do tempo. Né? E, para isso, né, um recurso como esse, um financiamento como esse, deve continuar na nossa pauta. Então, garantir a aprovação desse novo Fundeb, tornando ele uma parte essencial da nossa Constituição,
um princípio constitucional é algo absolutamente importante, porque a experiência tanto do Fundef quanto desse Fundeb, que nós terminamos agora em dezembro, nos mostra da importância de que tenhamos balizas sérias de financiamento para a educação pública brasileira, né, que nos faça minimamente equalizar, né, tantas oportunidades que foram negadas ao longo da história para milhões de brasileiros. Então, o Fundeb é essencial. Sem ele, não tem educação pública nos municípios. Tá bom. Muito grata, Clélia. E agora, então, eu vou passar a palavra para a deputada estadual Luciane Carminati, que é do meu estado, né, lá de Santa Catarina, e é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Aliás, nós temos várias e vários petistas que presidem, né, Comissão de Educação, né, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, né, Rio Grande do Norte, a Comissão de Educação também é presidida por um petista. E aí, já há bastante tempo, há mais de um ano, né, Luciane, os petistas vêm batalhando pela aprovação do Fundeb. Aí eu queria que você relatasse um pouco toda a mobilização feita com as comissões de educação, né, para que o Fundeb seja aprovado. Tá? Então, 5 minutos, eu te aviso com um, Luciane. Tá bom. Quero cumprimentá-la, Ideli, agradecer a oportunidade também, cumprimentar o Getúlio e cumprimentar a Clélia e dizer da nossa alegria de estar aqui com vocês nesse momento, discutindo um tema tão nobre e tão caro, principalmente para nós da esquerda, né? Sobretudo agora, a gente vê o quanto a educação ela é visada por um governo autoritário, negacionista, obscurantista, e no centro do debate entra sempre a educação e a ciência, né? Então, quero primeiro fazer esse registro, a importância que tem esse debate nesse momento também, nessa conjuntura nacional. Bem, nós começamos a discussão, a Ideli acompanhou bem, foi nossa parceira, nos ajudou também na mobilização. Nós realizamos em 7 de junho do ano passado o primeiro encontro. E ele começou porque eu, como deputada estadual e professora, eu cheguei à conclusão que tudo se resolve em Brasília, mas o povo dos municípios bate nas nossas costas. E nem sempre enxergam os deputados federais, enxergam mais os estaduais, porque são 40, no meu caso aqui de Santa Catarina, 16 federais. Então, batem nas nossas costas o tempo todo e dizem, escuta, o que vocês estão fazendo para aquele negócio ser aprovado em Brasília? Aí a gente começou, né, a fazer uma mobilização, nós tomamos essa primeira iniciativa, e eu estou muito feliz, porque hoje nós temos um sujeito coletivo. As comissões de educação dos estados, elas não eram muito atuantes. Nós já fizemos o primeiro encontro ano passado, tiramos uma carta, documento, eu vou falar brevemente dela, e esse ano já, aliás, e o ano passado ainda fizemos o segundo encontro, o primeiro foi em Santa Catarina, o segundo em setembro foi no Mato Grosso, e este ano, em março, nós faríamos no Ceará, justamente para também conhecer melhor a proposta e os indicadores do Ceará. Bem, o que nós acumulamos, então, em termos de discussões no primeiro e no segundo encontro? O entendimento de que o Fundeb, ele está dentro de uma estratégia de valorização da educação, ou seja, quando a gente fala de Fundeb, aqui os companheiros já lembraram, antes do Fundeb nós tínhamos o que financiava a educação? Nós tínhamos apenas o financiamento do ensino fundamental, que era o Fundef. Com o Fundeb tem toda a educação básica. E aí, para isso, vamos ligar a Emenda Constitucional 59, porque a Emenda Constitucional 59, ela torna obrigatório dos 4 aos 17. Bom, se torna obrigatório dos 4 aos 17, tem que ter grana para isso. Então, veja que o nosso governo, o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma e o ministro Haddad, foi espetacular, porque cuidou de todas as pontas. O plano, o financiamento, né? E, de fato, as metas e estratégias para a gente avançar na educação. Então, eu diria que foi um grande avanço. Então, a nossa carta, ela referenda isso. Financiamento, plano nacional, qualidade, os objetivos, né, as metas a serem alcançadas. E nós elencamos na primeira carta
Nós não aceitávamos e não aceitamos a substituição dos impostos da cesta básica por menos impostos. Então, a gente quer manter e nós queremos elevar de 10% a contribuição da União para 40%. Por quê? Porque hoje somente 9 estados recebem recursos do Fundeb, da União. O resto, como o Getúlio falou, é apenas recursos dos próprios estados. Então, nós não temos a complementação da União. Outro item importante que nós acumulamos no debate é no sentido de que passássemos de 60% no mínimo para uso, para pagamento de profissionais de educação, para 75%. Então, essa é uma outra proposta que a gente fez. E algo que eu tenho certeza, Ideli, que se nós estivéssemos no governo, nós estaríamos discutindo hoje, é o piso nacional, não para o magistério, para a graduação, para a especialização, e hoje o piso virou teto, né? Então, nós colocamos na nossa carta também assegurar o piso salarial profissional para todos os profissionais da educação. Então, esse é um outro debate. Na carta ainda dos deputados, nós acrescentamos a garantia do custo aluno qualidade, que é um grande debate sobre o financiamento, a manutenção do salário, a manutenção do salário educação e os recursos públicos para educação pública. Acho que esse debate é fundamental. E no segundo encontro... Saiu o som, Luciane. Opa, desculpa. No segundo encontro, a gente avança com relação à reforma da Previdência, garantindo também que os profissionais não fossem atingidos, né? Então, eu diria, Ideli, e nós acumulamos essas compreensões todas, foram 23 estados que estiveram presentes, 12 partidos políticos diferentes, e nós temos o entendimento de que precisamos continuar essa articulação a nível nacional. É isso, obrigada. Obrigada, Luciane. Nós estamos aguardando a entrada do nosso deputado federal de Minas Gerais, né? o deputado Reginaldo Lopes, mas ele está de vice-líder e tem votação, então ele disse que ele vai entrar a hora que ele puder. Então, nós vamos continuar aqui, né, debatendo a questão do Fundeb e voltamos a insistir. É uma emenda à Constituição que ainda está na Câmara dos Deputados, né? Ela tem que passar por 2 votações, aquele quórum qualificado, né, de 3/5, nesse sistema aí, né, virtual de votação, que é uma demora e uma complicação, né? E tem que depois ir para o Senado e ser votado também no Senado, né? A PEC tem que ser votada 2 vezes no Senado, e isto tudo tem que acontecer antes do final do ano, né? Sendo que, mesmo depois de aprovada, a PEC ainda vai ter que ter regulamentação, vai ter que entrar recurso, né, na proposta orçamentária, LDO. Então, é muito trabalho para que isso daí realmente esteja em vigor para garantir, né? Então, eu gostaria de perguntar agora, né, para os nossos 3 especialistas, né, na área da educação, que o que é que nós precisamos fazer para que esta PEC seja votada? E a outra pergunta que vai junto, e aí eu peço, né, que vocês contemplem, eu vou dar 6 minutos, aí eu vou dar um pouquinho mais de tempo, tá? Que vocês possam dizer, além do que é necessário fazer para que ela seja aprovada, eu pergunto se ela é suficiente. O que mais que precisaríamos, tá? Então, vamos começar para deixar, né, no meio o Getúlio, vamos começar pela Clélia. Clélia, o que vamos fazer para aprovar? E é suficiente essa proposta de emenda do Fundeb? Ministra, acho que a mobilização é o caminho, né? Acho que assim como em momentos anteriores, né, vividos, mesmo a votação do Fundeb em 2006, ele foi um importante momento de mobilização de diferentes entidades educacionais,
né, vamos lembrar a questão de como é que foi a entrada e o ingresso da creche, né, que no primeiro momento não estava, né, e fruto de uma articulação extremamente importante, né, que reuniu a Undime, que reuniu, né, a campanha e tantos outros parceiros aí na discussão da educação pública. A mobilização é o caminho, né, falar com os nossos parlamentares, dialogar publicamente sobre o Fundeb, a importância que ele assume para a educação pública brasileira, e especialmente nesse momento, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, e que em algum momento a gente vai ter que falar também sobre a questão do retorno das crianças às nossas escolas. E que retorno será esse? Como é que nós vamos propiciar que essas crianças voltem em segurança, né, dado aos normativos que se tem discutido no mundo inteiro para garantir um retorno seguro? Isso demandará de todos nós um esforço supremo, né, e mais recursos para isso. Então, acho que quanto mais mobilizarmos, quanto mais ações públicas tivermos para que uma fatia bastante significativa da nossa sociedade perceba e se envolva nessa discussão, me parece que é o caminho, né, à luz de tudo que nós já fizemos em torno de discussões importantes para a educação pública, né, como foi o próprio Fundeb, como foi a questão do piso do magistério, como foi o ingresso das crianças, né, da educação infantil no próprio Fundeb, né, a discussão dos percentuais. A mobilização me parece o grande caminho para isto, né, para que nós possamos ter o Fundeb votado ainda este ano, né, porque isto nos causa, aí, do ponto de vista da gerência, da administração pública, algo absurdo, né? Os municípios já elaboraram o seu planejamento orçamentário, a nossa LDO, né, já planejando e trabalhando o que seria os recursos que virão. Né, na virada do semestre, nós temos a responsabilidade constitucional de votarmos, né, não só prepararmos o melhor orçamento construído publicamente, né, e com a expressão popular, mas votarmos um orçamento na insegurança, porque nós não sabemos o que financiará efetivamente a educação pública a partir de 2021. Então, mobilização e a transparência na discussão do que é que significa os recursos do Fundeb para a educação pública brasileira me parecem um excelente caminho, um bom caminho. Eu não conheço outro, né, para que a gente possa fazer essa discussão. Lembrando que nós temos uma queda de braço, né, a deputada certamente vai falar sobre isso, mas nós temos interesses muito conflitantes em torno do novo Fundeb. Não é? Tem apostas em torno da meritocracia, recebe mais quem tem melhor indicador, mas para ter melhor indicador, você precisa ter cada vez mais investimentos financeiros que equalizem as assimetrias existentes de escola para escola, de rede para rede, de estado para estado. Né? Isso precisa e demanda recurso. Né? Eu volto a falar, boa vontade não resolve, a gente precisa de uma definição clara de quais recursos e quais investimentos. E aí eu já entro na segunda questão que você nos aporta. É suficiente? Não é suficiente. Não é? Vamos batalhar, e muito, eu tenho absoluta confiança de que todo mundo que está envolvido diretamente nessa questão tem a certeza e a convicção de quão é importante que nós tenhamos um Fundeb na Constituição, o quão é importante que nós desenhemos um aumento cada vez maior da participação da União no suporte para a manutenção das redes de ensino, das redes públicas de ensino. Precisaríamos fazer uma discussão outra mesmo, né, de quais são efetivamente os percentuais que sustentam, porque hoje os percentuais que estão dados não sustentam o nosso aluno ano, né, com a qualidade e, né, as necessidades para que ele tenha efetivamente uma educação de qualidade. Nós estamos vivendo isso, né? Quando nós estamos tratando, por exemplo, do fosso que separa os nossos alunos da escola pública dos alunos que estão na rede privada, em especial com relação ao uso das plataformas, né, para além da questão do abismo econômico histórico que o país vive, tem um abismo na própria educação. Né? Nós precisaríamos ter nas nossas escolas um preparo e uma lida mais efetiva, né, que hoje não se faz por diferentes razões, inclusive porque nós não temos tecnologia aportada para todas as redes públicas de ensino desse país, não é? Nós não trabalhamos com isso, porque isso nos custa,
né, para boa parte dos municípios isso custa. Né? Lembrando que uma boa parte deles tem no Fundeb a única garantia de recurso. Né? Então, mobilização é o caminho, na sua primeira pergunta. Isso é suficiente? Não, precisaríamos de mais para efetivamente cumprir integralmente o Plano Nacional de Educação. Mas, como diz o prefeito Edinho, o inimigo do bom é o ótimo. Né? E, neste momento, na conjuntura que nós temos, aprovar o novo Fundeb, né, com as premissas que estão colocadas, de, né, cada vez mais ampliar a participação da União, garantir que ele esteja efetivamente como um princípio, uma cláusula constitucional, né, e ampliar progressivamente os fatores lá colocados de custo-aluno, nos interessa e a condição vital para que a gente possa continuar fazendo escola pública e almejando uma escola pública de qualidade para todos e cada um. Muito obrigada, Clélia. E agora vamos ouvir o nosso querido professor Getúlio. É suficiente, Getúlio, o que está lá, que a gente está brigando para aprovar, é suficiente? E como é que vamos aprovar? E aí eu sei que você deve estar se consultando com a Fátima, né? Ela é sempre cheia de ideias de mobilização. E quando a Clélia falou da luta para incluir as creches no Fundeb, eu lembrei na hora, Clélia, eu era senadora na época, né? A mulherada levou bebê, fralda, mamadeira. As carinhas pintadas. E dá-lhe trocar fralda de bebê nas bancadas lá da comissão, entendeu? Aí eles tiveram uma noçãozinha do que é cuidar de criança, né? Tá? Então, Getúlio, vamos ouvir então aí a sabedoria de mobilização e de avaliação aí tua e da nossa querida Fátima. A nossa governadora, ela não para, né? Vocês conhecem, 24 horas por dia discutindo educação e agora, né, nos intervalos discutindo o resto do Estado, mas é muita coisa, mas ela é fantástica, né? Então, desde aquele tempo, ela não para. E aqui nós encontramos um desafio enorme, especialmente no Estado do Rio Grande do Norte, né? E vocês acompanharam, né? Uma dívida de 4,8 bi, 4 salários atrasados, então é um desafio grande, mas estamos aqui para tentar resolvê-los. E no caso do Fundeb, primeiro, você coloca, ministro Idelier, é urgente e urgentíssimo, não tem mais o que esperar. Como desde o início a gente sabe disso, 2020 está para terminar e nós estamos precisando dessa aprovação para que ainda em 2021 nós não cheguemos lá com qualquer remedo, principalmente se tivesse governo ainda por aí. Imagina 2020 não aprovado o Fundeb e tendo que negociar com o doutor Paulo Guedes alguma coisa para a educação. Aí nós estamos no sal, como dizem alguns gaúchos, né? Então, assim, é importante que a gente diga que o momento está propício para a gente fazer algo. Por quê? Porque há um amadurecimento, né? A PEC 15, 2015, lá da Raquel, que agora está com a professora Dourinha, né? Ela virou uma espécie de consenso, mesmo ainda não sendo aquilo, que aí vai para a segunda pergunta de garantia, se a gente acha que isso é o ideal, não é. Porque o que é que aconteceu? A PEC 15, ela é a mais discutida, primeiro porque é mais antiga, ela teve mais aceitação e mais mobilização, e hoje já teve um conjunto grande de audiências públicas e muitas mudanças, né? De idas e vindas, igual aquelas teses de doutorado, que você põe alguma coisinha aqui, e o orientador diz que é para tirar, e você tira, volta para o zero, depois volta para a ponta de novo. Então, tem muitas mudanças, e já discutimos muito. Por exemplo, a campanha hoje faz um trabalho excelente de tentar mostrar aquilo que nós sempre defendemos como militantes da educação. Ao mesmo tempo, aí tenho todos, né, que trabalham um pouco isso, mas já na linha de buscar um pouco dessa história da qualidade da meritocracia, que é importante, mas para esse momento, como já disse a Clélia, com municípios com desigualdades gritantes, e você ir buscar recursos maiores para aqueles que têm o melhor desempenho, sem você dar as condições, é como se você estivesse cada vez fazendo, né, os mais. E aí, de novo, entra a nossa experiência como governo do PT,
quando o presidente Lula, né, e o ministro Haddad, e todos aqueles que passaram pelo nosso governo, o próprio CNPq, quando começaram a fazer essas colocações. Ora, se todo o recurso ia para a USP, ia para o FRJ e para a FMG e tal, por que não assegurar um certo recurso para essas outras instituições? Então, qualquer valor a ser acrescido ao novo Fundeb, ele não pode vir com esse indicador de qualidade como sendo um indicador que vai ser o proporcional a tudo. Ele pode até ser híbrido, mas não híbrido ainda com qualidade, porque para ter qualidade, para exigir de nós, gestores, professores da educação, secretários, essa qualidade que se quer, primeiro tem que se olhar aquilo que eu disse na primeira parte. Enquanto os países desenvolvidos gastam cerca de $10 mil em média por aluno na educação básica, a gente gasta 4, em média, 3.800 na educação infantil, 4 no ensino médio, então, estamos muito distantes. Então, não tem que fazer, aí é isso, para que, quando querem comparar, né, para fazer o mal, aí comparam com os países que estão mais desenvolvidos, porque usam lá a qualidade, usam a meritocracia, assim, aí me dê logo as condições para isso, me dê as condições para que os alunos cheguem na mesma escola pública e tenham os mesmos recursos que tem a privada. Me coloca os recursos, aí entra o segundo dele. Não existe, mesmo com isso, ainda vai ficar muito distante. Primeiro, a desigualdade ainda vai continuar com essa proposta que é o consenso possível, por conta da área econômica do governo. Eu participei das primeiras reuniões no próprio Ministério da Educação, e eu vi quando o próprio ministro vai entrar, dizia assim, não, mas o Guedes ainda não liberou. Eu disse, poxa, quer dizer que o Guedes é que vai dizer quanto vai mandar para a gente? E ele usava o argumento que, qual era? Era que não precisava, nem precisava. Isso era a posição do governo. Nem precisava ser permanente, ele ia ser só... nem precisava ser permanente, e mais, tinha que ser... nem precisava ser permanente. Está entrando alguém. Entrou alguém, deve ser Reginaldo. Então, o que é que a gente defende? É um fundo permanente, sim, é um fundo em que a gente pudesse ter pelo menos 40%, que ainda ficava 4 vezes a diferença da desigualdade, precisaríamos de mais, mas isso pelo menos ajudaria um pouco, e tem que ser votado agora, e há as condições para votação. Amanhã, inclusive, Deli, o deputado Francisco do PT está puxando uma agenda que eu estou nela de novo, né? E aí é isso, todos os parlamentares do PT no Brasil todo estão se mobilizando. É um dos pontos que vai fazer com que a gente consiga aprovar. Agora, ainda em junho. Eu tenho a esperança que agora, até o final de junho, a gente aprova o Fundeb. Sem ele, será o caos para a educação pública brasileira. Muito obrigado, Getúlio. Carminati, ele falou que a gente está no sal. No ESC, além de estar no sal, a gente está no fogo do chão, né? Quer dizer, queimando, assando a costela no fogo do chão. Então, é suficiente esse Fundeb? E o que a gente vai ter que fazer para garantir que, mesmo não sendo suficiente, ele seja votado? Então, quando a gente pensa se é suficiente, eu faço a seguinte pergunta. Nós temos hoje os alunos na escola em tempo integral? Nós temos professor em condições de ir para o mestrado, para o doutorado, sendo liberado do ponto para fazer isso? Nós temos formação inicial e continuada? Nós temos tecnologia de ponta na escola para o aluno e para o professor? Nós temos um salário atrativo? Não. Então, a resposta é, com o que nós temos, nós fazemos o que dá. Para a gente fazer mais, para cumprir o Plano Nacional de Educação, a gente precisa de um aporte de recursos. E aí eu quero dizer, Ideli, que eu me dei ao trabalho, com muita dor de cabeça e eu diria, um imbróglio no estômago, de ler todas as falas daquela reunião fatídica dos ministros no dia 22 de abril. Tem 2 coisas que eu quero trazer aqui. A fala do Guedes, né, quando ele diz o seguinte, nós temos que botar dinheiro para salvar os grandes, e os pequenininhos nós não vamos colocar grana porque eles não pagam. Olha, isso é uma lógica de pensar o Estado, é pensar que o Estado está a serviço dos grandes, né, dos bancos, por exemplo.
Isso tem a ver com a educação. Por que tem a ver com a educação? Porque quando a gente discute Fundeb, a gente está discutindo a universalização da educação. E quando a gente discute o Plano Nacional de Educação, nós estamos dizendo que não é só acesso, é permanência e qualidade. E para isso falta um caminho enorme para chegar. E aí tu vê um governo que não está preocupado com isso. Aliás, sabe quando é que apareceu na reunião a fala da educação? Não foi pelo ministro Ventralbe, foi pela ministra Damares, quando ela disse assim, aí, presidente, que tal você largar agora a medida provisória do homeschooling? Agora é o momento. Cara, eu fiquei assustada quando eu li aquilo. Eu disse, olha o que a gente está passando. Nós estamos num momento onde o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento, está vencendo, o MEC parece que não está nem aí para isso, e aí eu já vou na tua segunda pergunta. Como é que nós vamos sair disso? Sinceramente, eu não tenho nenhuma ilusão e nenhuma esperança, nem com esse ministro, e nem com esse presidente, e nem com esse MEC, e muito menos com esse governo. Porque para quem está hoje governando o país, de costas, né, eu vejo que o debate é mais dinheiro para o privado, voucher, homeschooling, quem pode estudar pode, quem não pode fica em casa, não tem problema. Então, os mecanismos são outros, as perspectivas são outras. E para a gente fazer com que o recurso chegue mais, inclusive, do que o próprio MEC quer hoje, que não é chegar em nem sequer a 20% de contribuição da União, eu acho que é essa articulação que nós estamos fazendo. Nós estamos numa articulação hoje, o Getúlio e a Clélia sabem, no dia 23 de junho, uma grande mobilização nacional, é o dia do Vota Fundeb. Quem é que está fazendo isso? É quem tem clareza e compromisso com a educação pública nesse país, de diferentes partidos políticos, gestores, secretários de Estado, secretários municipais, as entidades ligadas à educação, né, CNTE, enfim, nós que estamos aí na luta, porque se depender do governo não vai ter. Então, nós precisamos fortalecer essa mobilização. O Vota Fundeb, dia 23 de junho, acho que já tem uma discussão com o próprio Maia nesse sentido, e eu quero ir mais além aqui, Deli, eu acho que a gente tem que estar de olho no peixe e no gato, né? Por quê? Porque começa uma discussão agora de reforma tributária. Quer dizer, a gente está preocupado com o Fundeb, daqui a pouco os caras inventam a reforma tributária do jeito deles, tá? Vão tirar da cesta de impostos do Fundeb alguns impostos que compõem essa receita e nós vamos quebrar de novo. Então, a gente tem que ficar de olho no Fundeb, aprovar Fundeb e, paralelamente, de olho também na reforma tributária. E, quiçá, a gente possa ter uma reforma tributária não como é hoje, quanto menos tu ganha, mais tu paga. Quem sabe a gente possa ter uma reforma tributária progressiva, quanto mais ganha, mais paga, né? E isso vai para a educação, com certeza. Um minuto. Estou terminando já, então. Já estou terminando. Você está muito objetiva, Luciana, é muito ótimo. Sim. Muito bom. Eu queria colocar assim, ó, nós temos, como a Luciana já colocou, uma grande probabilidade de votação, o primeiro turno, né? A primeira votação na Câmara, dia 23 de junho. Teve toda uma mobilização, foram conversar lá com o Rodrigo Maia, né? A deputada Dorinha, né? Que comanda ali a discussão da PEC 1515. E o dia 23 é um dia muito emblemático, porque é o aniversário do Plano Nacional de Educação, do PNE, né? Então, nada melhor do que fazer a aprovação do Fundeb no dia do Plano Nacional de Educação. E nós estamos participando muito ativamente, quando eu digo nós, nós do Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos no dia 12 de junho uma reunião histórica, onde nós tivemos, né, por videoconferência, a participação de secretários estaduais de educação, secretários municipais de educação,
deputados federais da educação, deputados e deputadas estaduais da educação e militantes do PT que atuam em diversas entidades, né, da educação, seja dos profissionais da educação, seja dos estudantes. E nós estamos fechados com esta mobilização do Vota Fundeb. Fechados, né? Então, já estamos trabalhando a comunicação, a hashtag, e é claro que a gente tem o problema da pandemia, do contágio, mas tem alguns defendendo atos simbólicos, aqueles que a gente faz com todo cuidado, né, com faixa, mais visual do que de, né, aglomeração de pessoas. Então, está se discutindo a possibilidade de nós fazermos, no dia 23, na frente de todas as assembleias legislativas e de todas as câmaras de vereadores, entende? Um visual de Vota Fundeb, né? Porque é fundamental. Sem isso, né? Como vocês mesmos já disseram, né? Sem isso não vai ser possível nós termos um mínimo de qualidade de educação. Então, como o Reginaldo não entrou para dar os informes, né, de como é que está a tramitação lá na Câmara dos Deputados, nós vamos aproveitar os 15 minutos finais aqui da nossa conversa, né, sobre o Fundeb, para que vocês possam, nesses 5 minutos que cada um vai ter, já fazer as suas considerações finais e apontar, né, algumas questões a mais. Eu gostaria ainda de lembrar que nós temos, além da PEC do Fundeb, tem um outro projeto relacionado ao Fundeb muito importante, que é um projeto assinado, né? É o 3165, que foi assinado por vários parlamentares, entre eles a professora Rosa Neide, né, do Mato Grosso, e ele trata de um Fundeb emergencial, né? São 31 bilhões para serem pagos este ano, para poder, porque a queda do Fundeb é muito grande, né? É significativa. Então, é uma espécie de socorro emergencial para a área da educação, tá? Então, eu vou passar a palavra para... numa live com 3 mulheres, nós vamos dar a palavra primeiro para a nossa cota masculina aqui, né? Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Getúlio, para suas considerações finais, apontando, né, a necessidade, a importância e o que nós precisamos fazer para este Fundeb. Então, vamos lá, Getúlio. Mais uma vez, né, primeiro, estando aqui nas considerações finais, não poderia deixar, primeiro, de agradecer, né, pelo convite e saber que todos nós do CONSED estamos muito preocupados com essa aprovação desse fundo, ao mesmo tempo em que estamos cada vez mais mobilizados para isso. Então, em todos os estados, os secretários de educação, juntos, inclusive, com a Undime, com as secretárias e secretários de educação municipais e estaduais no Brasil todo, estamos nos envolvendo muito, inclusive com as câmaras municipais e estaduais, para que eles entendam, né, da importância desse fundo para a sobrevivência da educação brasileira. Aí ele colocou agora esse outro assunto que também está rodando, né, e a proposta é da deputada Rosa Neide, sim, não é? A 3165 de 2020 é uma lei, né, e que tenta dar um socorro, né, para esse momento de pandemia, digamos assim. Todos os setores receberam, e aí, como disse a Clélia, nós vamos voltar como? Né? Como falou a Luciane. Ora, se hoje, com o recurso que a gente tem, já é difícil a gente manter. Imagine com as quedas de recursos, seja os recursos do próprio Fundeb, porque a arrecadação diminuiu, o recurso do Fundeb está menor, as arrecadações estaduais diminuíram, municipais também, e uma questão correta e ética e solidária, que é a maior parte do recurso indo para a questão da saúde. Como as escolas estão paradas, parece que dá-se aquela impressão de que paradas nós estamos gastando menos, estamos economizando, mas ao contrário, quer dizer, tivemos que buscar outro tipo de recurso, né? Tivemos que buscar outras alternativas, de sermos criativos, né?
Em algumas a gente consegue utilizar alguma metodologia, né, que utilize a tecnologia da informação e comunicação, em outras não, mas aí é mais levar material impresso para os alunos, e esse é o que a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, por isso que toda a nossa preocupação com o retorno das aulas é que a gente não deixe ninguém para trás, é que a gente vá trazendo, vá buscando essa aproximação entre aquilo que alguns tiveram de aprendizado e aqueles que nesse período estiveram fora. Os nossos protocolos garantam esse aluno. Aqui eu estou defendendo fortemente, para que vocês saibam, que a gente transforme esses 2 anos num ciclo único, porque eu não precisaria estar me preocupando nesse momento com a avaliação, não sei como é que eles vão chegar psicologicamente, afetivamente, então é uma coisa muito complicada. E sem dinheiro, pior ainda. Então a PEC, a lei, a 3165, ela chegaria muito bem para que a gente pudesse ter tudo aquilo que vocês falaram. Como é que eu vou voltar? Eu tenho que ter as questões de higiene, as questões sanitárias boas, infraestrutura, melhorar as pias, os banheiros, o que é que eu vou fazer com as salas de aula? Eu posso ter um pátio que eu possa usar os alunos, ou vai ficar os alunos durante 2 anos, metade vem um dia, metade vem outro, e aí como é que eu cumpro a carga horária? Então a situação é muito complicada. Então, primeiro, essa lei 3165 viria a calhar para esse momento. E segundo... Um minuto, Getúlio. E segundo, em 2021, tem que ter recursos a mais, e não tem como. A proposta da gente é que, mesmo sabendo que é pouco, os 20%, a proposta é que começasse com 15%. A proposta que nós lançamos lá atrás era já começar com mais 20% e depois 12% a cada ano para chegar a 40%. Como não chegamos nos 20%. Mas os 20% é o quê? 15% no primeiro ano e 1% ao ano para chegar aos 20%. Se não conseguirmos esses 15%, que está muito difícil, o governo federal não tem essa sensibilidade que é necessária para a educação, nós vamos ter muita dificuldade. Mas, independente de qualquer coisa, já há um consenso em torno da emenda 1515, com essas divergências que a gente tem, mas para aprovar, a gente, infelizmente, não tem aquilo que a gente quer. Nós hoje ainda não temos a correlação de força que queremos. Um dia a gente vai ter, viu? Um dia a gente vai ter. Uma bancada da educação forte, pessoas que pensem como nós, que cheguem lá e façam essa mudança que a gente precisa. Ainda não é a mudança que queremos, mas é a possível, e aí por isso que a gente está, inclusive, também apoiando a aprovação dessa emenda. Então, aprova urgente a emenda 15/2015. Obrigado, Getúlio. E daí, Carminati? Então, considerações finais. Eu acho que a gente não pode entregar os pontos, né? Nós temos que entender o momento que estamos vivendo. Como falou bem o Getúlio, é um momento de correlação de forças, onde as forças que defendem a educação precisam ter mais do que nunca a unidade e muita mobilização, né? Envolver a Undime, o Concede, todos os movimentos e sindicatos que representam os trabalhadores em educação, acho que é fundamental. E eu também quero aqui fazer um registro, até a nossa assessoria estava mandando agora, eu quero ler, porque eu acho que é bem importante para a gente entender a gravidade desse momento. O Brasil cresceu no ano passado 1,1% PIB, então não é verdade que estava em pleno voo, né, pleno crescimento. E no ano anterior, 1,3%, que já era ruim, o ano passado foi pior, foi 1,1%, e a previsão para esse ano e para o ano que vem não é nada otimista. E também destacar aqui que o MEC ele foi criado em 1930, quando se ergueu no país um conjunto de instituições com o desafio de pensar a educação nacional brasileira, a nação brasileira. Pelo MEC passou o ministro Darcy Ribeiro, Pedro Calmon, né? Olha aqui a dor de cotovelo que dá. Colaboradores como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Anísio Teixeira, né? Nos anos 2000, nós experimentamos mudanças através da educação, que remetem a reparações históricas. Então, quando a gente fala aqui, eu até quando vejo alguns que são contra a educação dizer que o Brasil tem muito dinheiro em educação, né?
está sobrando e que compara com outros países, só que esquece de comparar as dívidas históricas que nós temos com o povo brasileiro. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Eu fiz toda a minha vida escolar e acadêmica e eu nunca tive um negro do meu lado e nem um índio. Que coisa, né? Por que será? Então, veja bem, a gente tem uma dívida que a gente não se deu conta ainda, por isso tem que ter grana, sim, para colocar os negros, né, na universidade, para os indígenas ter direito à sua educação bilíngue, para a gente ter a escola como um espaço atraente, gostoso, para a gente ir numa turma de ensino médio, como eu fiz várias vezes, pedir para os alunos levantar a mão. Quem quer ser professor? Ninguém quer ser. E quando um tem a coragem de levantar o dedo, ele é ridicularizado. Quer dizer, como é que esse país quer ser um país respeitado? Como é que esse país vai garantir igualdade, democracia, se um direito fundamental a gente nega? Então, eu quero terminar aqui dizendo a Clélia, o Getúlio e a Ideli, que essa luta, ela não é nossa individual, nós já passamos pela academia, talvez nossos filhos, netos ainda têm, mas tem uma parcela enorme da população brasileira e talvez a única oportunidade de chegar à reflexão e conhecimento científico emancipatório é a escola. Em nenhum outro lugar, não é a TV, não é o Facebook, não é as redes sociais, não é a empresa, não é a igreja, é a escola. E por isso é um direito fundamental e a gente precisa lutar por esse direito para todos e todas. Então, vamos em frente, que tem muita luta a fazer, e seremos certamente vitoriosos e vitoriosas. Muito obrigada, uma ótima noite para todos e todas. Obrigada, Luciane. E antes de passar a palavra para a Clélia, eu queria dizer o seguinte, que esta semana eu recebi um vídeo histórico, um debate presidencial, aonde o Fernando Henrique Cardoso cutucava o Brizola sobre o alto custo do CIEPS, né? E o Brizola, que saudades do Brizola, foi na canela. A educação é cara? Você não sabe calcular o preço da ignorância. A ignorância que é cara. Né? Então, Clélia, as suas considerações finais. Eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas importantes que ainda estão na esteira do Fundeb, né, que a gente não abordou. A primeira é a importância de que esse novo Fundeb não incorpore a receita do salário educação. Isso é de fundamental importância, sobretudo para os municípios, eu creio que também para os estados, é uma fatia de recurso que sustenta o PENAI. E aí é uma outra discussão de como é que nós continuamos a fornecer o alimento, né, com os requisitos nutricionais necessários para manter a dignidade alimentar das nossas crianças enquanto elas estiverem na escola. E por uma parte muito importante delas, esse alimento é a dose necessária e diária da vida dela. Então, incorporar a receita do salário educação no Fundeb é descortinar, é tornar um campo minado a perspectiva de sustentação da alimentação escolar na rede pública brasileira. Então, uma das questões também prementes no novo Fundeb é que ele não incorpore o salário educação. Isso seria um assinte, seria uma violência contra a alimentação escolar na rede pública. E uma violência maior ainda, pensando no retorno dessa pandemia, onde nós sabemos que vamos ter que fazer esforços os mais absurdos possíveis para continuar sustentando e garantindo padrões que permaneçam, que façam que as crianças permaneçam nas nossas escolas. E o componente alimentar é seguramente um componente vital e importante. Então, eu chamo a atenção para que essa luta também tem que dar de olho aí com o salário educação fora do Fundeb. Uma outra questão importante é que não está no Fundeb, mas que assume patamares bastante difíceis de conjugar
no retorno da educação pública após pandemia, que é a Lei Complementar 173, que veda, entre outras coisas, a possibilidade de novas contratações para os entes federados que virarem parceiro aí desta comunhão de recursos. Nós sabemos, na educação é assim que funciona, ao longo do ano letivo, né, os professores assumem outros cargos importantes dentro do próprio magistério, né, então o professor vira coordenador pedagógico, que numa outra possibilidade pode virar o supervisor, ou compartilha a rede, diminui a jornada, e a gente precisa de mais outros professores, tantos professores, não é para isso. Imaginando que a gente tenha esse desafio, né? Imaginando não, sabendo que nós temos esse desafio tão grande com essa educação, eu me pergunto como é que nós continuamos a fazer educação sem professor em sala de aula. Né? Porque esta medida, esta lei que está em vigor, ela nos tira essa possibilidade. Então, é outro pensar de como é que nós podemos também, junto aos nossos parlamentares, dialogar um pouco sobre qual é a saída para esta contingência nos imposta aqui. E aí, finalizando, Ideli, né, porque o tempo é curto, não vou repetir as palavras do Getúlio, ele tem razão no que coloca, Luciane tem total, né, razão de como é que nós podemos e como é que, pela educação, a gente pode vir a resgatar um Brasil para todos e cada um. Né, para a questão racial, né, para a questão das diferentes etnias, né, e, sobretudo, por uma educação que alcança todas as nossas crianças. Nós não estamos, né, cumprindo os patamares necessários de garantir a escola pública para todos, porque a gente tem crianças, jovens e adultos ainda fora da escola. Para que eles estejam na escola e para que essa escola efetivamente os receba, não um lugar de deixar, mas um lugar onde se produz e se reverbera diferentes conhecimentos, vivências e desenvolvimento humano, né, nós precisamos ter uma escola de absoluta qualidade, né, e uma escola que tenha padrões de equidade, né, entre escolas de uma mesma rede, entre escolas do mesmo município, entre escolas do mesmo estado, entre escolas do país. Para isso, a gente precisa de recursos, né, e quanto mais, melhor. E na falta de mais, né, que a gente vá à luta, né, e garanta que o Fundeb, né, esteja como o patamar necessário de financiamento da escola pública brasileira, e que isso seja agora, né, porque não dá para esperar. Volta a Fundeb. Muito grata, Clélia, muito grata, Luciane Carminati, muito grata, Getúlio. Quero também agradecer à Fundação Perseu Abramo por destinar, né, esse debate tão importante, tão atual, tão emergencial, né? E agradecer também os parceiros, né, que fazem parte do pool, né, que transmite estas lives do Observatório do Coronacrise, que é a Fórum, o 247, o DCM, e ainda nós tivemos, né, o compartilhamento da comunicação da bancada do PT na Câmara, no Senado, e da TV PT e da Rede do Haddad. Então, uma boa noite a todos. Dia 23 de junho, vota Fundeb e vota Fundeb, né? E vamos estar todos dando o máximo de esforço, né, na mobilização. Quem puder dar visibilidade, né, no Vota Fundeb, como a gente está discutindo na frente das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, é muito importante, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite, Deli. A educação tem pressa, muita pressa. Boa noite. Boa noite.